E aí, pessoal, tudo bem? Vamos mudar de assunto de novo, que é o que a gente mais faz nesse canal. Eu repudio a necessidade de ficar falando sobre o que todo mundo está falando no momento em que a coisa está nos trending topics, no momento em que a coisa está no hype. Principalmente sem ter nada a agregar, sem ter nada que possa ser edificante a partir dali. Ahn, Passou um certo tempo, a menina recebeu a alta, ela recebeu o rage, continuaram especulando as coisas como especula-se. A gente vive naquela sociedade lá com pessoas que acreditam em gigantes e acreditam em bárbaros, e as brigas elas vão criando divisões menores e que tentam separar homens e mulheres. E é incrível o quanto as pessoas elas pegam a história de duas pessoas que estão sofrendo e transformam numa guerra maior de homens e mulheres, o que é patético, porque eu já tive um relacionamento muito difícil com uma borderline em que as coisas se agravaram dentro de casa e que escalaram para violência física. E essa foi uma história trágica da qual a gente se arrependeu e a gente conversou e tivemos resoluções muito difíceis, muito dolorosas. E se tem uma coisa que eu odiaria é que vocês julgassem ela para sempre ou eu para sempre pelo que aconteceu no momento em que a nossa vida estava fora de controle. E eu também odiaria que o meu sofrimento e a minha dor e a dor dela e o sofrimento dela fossem usados para alimentar uma retórica de que homens estão errados ou certos e que mulheres estão erradas ou certas e que todas as mulheres isso e que todos os homens aquilo, porque isso é patético. Porque cada indivíduo é único, e nós deveríamos ser maiores do que essa briga de quinta série. E nós deveríamos ser pragmáticos na resolução dos sofrimentos reais, só que os sofrimentos reais das pessoas são deixados de lado porque as pessoas não sabem lidar com frustração e elas querem um discurso mais confortável, e tem muita gente querendo capitalizar em cima disso, mas isso é conversa para um outro vídeo, para uma outra época. Meu ponto é, essa menina podia ser minha irmã. Essa menina podia perfeitamente ser minha irmã. Porque esquizofrênicos são assim, ou eles têm, como minha irmã tem, uma trava moral que impede que ela usufrua a sexualidade dela, porque ela acredita em Deus e ela acredita ter constante contato com Deus, e ela acredita que ela tem uma conduta moral a seguir, ou ela não tem esse filtro e ela vai ceder aos impulsos e aos instintos em momentos de surto. Isso é a coisa mais comum que tem. Então, somente caso vocês queiram aprender a respeito, o tio Fausto hoje vai vir com umas diquinhas aqui para vocês. Assistam esse vídeo até o final, não deixe de dar o like. Ai, que merda. Mas é verdade. Eu vi isso daqui de um contato meu no Facebook e uma pessoa por quem eu tenho simpatia, porque é uma pessoa que já me procurou algumas vezes e que a gente vive trocando uns comentários. E me entristeceu bastante esse post, e aí eu decidi conversar com ele. Então, o cara ele posta fazendo uma mensagem de apoio. As pessoas vão lá no perfil dele e capturam e falam: olha, a mulher do personal recebeu alta. E o comentário dele é: olha, uma doente psiquiátrica em fase maníaco-psicótica foi liberada nessa velocidade. Nossa, que estranho. Por quê? Porque você quer questionar, você não quer aceitar a desculpa de que a pessoa tem algum problema. E aí agora eu vou reproduzir para vocês, isso vai tomar alguns minutos, os áudios que eu mandei para ele. E aí, cara, beleza? Eu tô mandando esses áudios porque ele pediu para explicar o comentário que eu fiz embaixo. Às vezes quando uma pessoa que tem transtorno mental, e eu não sei a respeito dessa menina, se ela tem ou não, você tem um surto psicótico, e ele passa rápido, ele tende a passar rápido. Às vezes você faz uma internação para você ter uma recuperação psicológica dos efeitos da cagada que você fez no seu surto psicótico, que foi o caso dela. Então vamos explicar. Ele falou: nossa, uma doente psiquiátrica em fase maníaco-psicótica foi liberada nessa velocidade, estranhíssimo. Aí eu lembrei agora, eu comentei: não é não.
O meu comentário foi esse, não é não. E aí ele entrou em contato comigo e falou, explica. Eu postei como meme. Tá vendo que a intenção dele não foi machucar a menina e não foi machucar o cara? Mas se ele fosse uma figura pública e se esse casal tem acesso ao perfil dele, e não que eles estejam procurando esse tipo de comentário e não que eles tenham dificuldade de encontrar em abundância, caso queiram, esse tipo de comentário ele poderia machucar. É uma certa falta de empatia de conseguir se colocar no lugar do casal e entender o que eles viveram. Um surto psicótico ele pode fazer com que o esquizofrênico ele acredite que ele está sendo perseguido por uma gangue, pode fazer com que ele se sinta perseguido por alienígenas, pode fazer com que ele se sinta conversando com Deus e recebendo uma missão. Esquizofrênicos eles tranquilamente pegam o dinheiro que têm e vão para o lugar mais longe que podem, não porque eles tenham a intenção de parar muito longe, mas porque eles acabam fazendo isso em surtos psicóticos. Só que esse surto ele não dura muito tempo. E geralmente, depois, no momento do surto, dificilmente a pessoa vai sossegar e vai aceitar qualquer tipo de ajuda. Mas após o momento do surto, ela aceita esse pedido de ajuda, ela lembra onde ela mora, ela pede ajuda para retornar. O problema é que geralmente depois disso você tem problemas a serem reparados, principalmente com mulheres e mais ainda com mulheres atraentes. Por quê? Porque uma mulher feia, gorda, bigoduda, quando ela sai em surto psicótico, parecendo uma louca, mal vestida, fedida, porque esquizofrênico tem problema de cuidar da própria higiene. Então, quando acontece, muitas vezes, não todos. Então, quando uma mulher dessa, ela tenta encontrar um parceiro, talvez ela tenha dificuldade. Mas mulheres muito atraentes e muito bonitas, elas não têm dificuldade nenhuma de encontrar parceiros. E aí depois, então tem muitos casos de pais de esquizofrênica que se sentem destruídos, porque toda vez que a filha tem um surto, ela consegue sair de casa e volta grávida. E volta grávida, e aí os pais eles têm que lidar com o fruto desses surtos, não sabem quem é o pai, não conseguem ir atrás deles, não conseguem apoio, e mais doloroso do que tudo isso, eles não têm controle do transtorno da filha, e têm que lidar não só com o fruto desses surtos, mas com o olhar da sociedade, de que pai e mãe que não sabe da educação para essa vagabunda dessa filha que eles têm. Imagina esses pais numa sociedade de 50 anos atrás, 70 anos atrás. Se hoje já é difícil, imagina numa sociedade ultra conservadora e de bons costumes. Imagina essa família em 1940, cara. Complicado. E geralmente você precisa de um atendimento para reparar o pós-trauma que vem depois do surto, né? Então, muito provavelmente, uns 3, 4 dias depois de ter feito a merda que ela fez, se foi de fato um surto, ela já reconheceu. E foi muito importante ela estar na clínica nesse momento, porque a família poupou ela de ver tudo aquilo que o país inteiro estava falando o tempo todo dela, que poderia levar ela a um suicídio, por exemplo. Então vamos supor que a minha irmã ela fosse extremamente atraente e ela não tivesse essas travas morais que fazem com que ela seja assexual. Numa situação em que minha irmã ela faz isso e ela volta para casa e a internet está fervendo com imagens dela o tempo inteiro e com um cara descrevendo exatamente o que fez com ela, eu colocaria ela numa clínica também e deixaria ela lá dentro. Para quê? Para que ela não tivesse contato com redes sociais, porque em casa não tem como impedir isso, né? Então, deixar ela numa clínica sendo tratada por especialistas para impedir que ela tenha contato com as redes sociais e para que ela seja preparada por profissionais para sair de lá e finalmente ter contato com as coisas que escreveram sobre ela, é uma grande demonstração de amor e é uma grande demonstração de respeito caso a pessoa de fato tenha um transtorno. E aí esse tempo todo que ela ficou internada não foi porque ela estava perigosa para a sociedade, foi para preparar ela para sair, para ver esse tipo de meme na internet, não? É a falta de compreensão do que significa uma fase maníaco-psicótica, né? Então, o Google tá aí para isso. E quanto ao que a internet fala, que é bipolaridade, que é isso e aquilo, a internet ela fala que dá engajamento. Então, qualquer coisa que dê engajamento, que dê republicação, que dê repost e que deixe a galera indo direto para um link, vai ser falado. Então, geralmente aquilo que é mais falado
não é necessariamente a verdade sobre um caso. E aí eu termino a nossa conversa falando que grande parte dos ataques feitos a... Não existe esquerda e direita no Brasil, tá? Existe, né, existe um teatrinho. Mas grande parte do ataque feito, por exemplo, aquele que defende a moral e os bons costumes, ele vai dizer que a família está em perigo, que a ordem está em perigo. E aí, geralmente, ele vai usar casos extremos como esses aqui para dizer: olha, vocês não cuidam da família e olha que ponto chega a falta de ser vergonhice. É falta de sem vergonha. Como que era? É muita falta de. Esqueci o meme lá da menina. Gente, eu tô velho. Veja, você geralmente vai pregar para atacar a moral, o risco. Olha o gigante dormindo, né? Olha os bárbaros prestes a invadir. É a família que está em perigo, é a ordem, os bons costumes, é a moral. Porque olha onde estamos, Pablo Vittar, uma coisa que drag que sempre existiu. Olha onde estamos, Anitta. Então, lembre da banheira do Gugu e lembre do El Chan. Uma coisa que sempre foi característica nossa e que sempre existiu. Olha a que ponto chega a falta de vergonha. É uma puta falta de sacanagem. Lembrei. Fiquei orgulhoso, o Alzheimer não me levou ainda. Eu acho uma puta falta de sacanagem esse negócio. Então, eles sempre vão pegar extremos do tipo: olha a falta de respeito, o cara pegando uma arma e matando todo mundo. Aí falar sobre arma não fala porque quer liberar, mas assim, o outro lado usa isso, né? Tá vendo como tá sempre dos dois lados? O outro lado fala lá: você quer dar arma pra todo mundo? Se você dá arma pra todo mundo, um vai pegar e vai entrar na escola e vai metralhar todo mundo. E aí não é porque a arma existe. A arma existir foi um agravante. O problema ali tá na psicopatia. Então, eu termino a nossa conversa dizendo que uns 90% daquilo que se usa contra a esquerda, contra a direita, dizendo que a família está em perigo, que não sei o quê, geralmente é fruto de transtorno mental e geralmente é um comportamento justificável por algum transtorno que a pessoa tem. Esse não é o vídeo que eu gostaria de fazer, que eu estava conversando com o Carlos ontem, que eu falaria sobre o que a gente pode fazer, né, vivendo nessa desgraça de momento político, histórico que a gente está vivendo. Mas uma coisa que você pode fazer para não se permitir manipular é estudar os transtornos mentais existentes. Eu não vou falar sobre isso aqui porque eu acho um absurdo que eu, com tão pouco conhecimento, tenha atenção de vocês para falar sobre esse assunto, enquanto tem tantos outros canais maravilhosos na internet falando sobre esse tipo de transtorno. Mas busque uma lista. Vai saber o que é um psicopata, vai saber o que é um esquizofrênico, vai saber o que é um borderline, vai saber o que é um bipolar. E num outro ponto, vai saber o que é um autista, para você perceber que determinados cérebros têm uma natureza única e se comportam de uma determinada maneira. E que com um transtorno você pode ter determinados tipos de surto e determinados tipos de comportamento. E aí você vai estar menos suscetível a gente, usando técnicas de engajamento, com o objetivo de te colocar numa seita, dizendo que o mundo precisa ser protegido de alguma coisa que está levando a gente para o mundo da perdição. E aí você se torna menos otário de acreditar, de acabar sendo manipulado por uma seita. Lembra que eu falei que ia ter uma diquinha no final? Eu vou abrir um pouco da minha intimidade com vocês e eu espero que... Bom, eu digo que eu espero que eu possa contar com a confiança. Eu posso contar com a confiança de quase todos vocês, exceto uma pessoa que pode ter acabado de chegar no canal. Mas eu estou preparado para ser julgado por isso também, inclusive pela própria família dela, porque eu conversei com a família dela. Eu já estive muito engajado com familiares de esquizofrênicos, porque a minha irmã e eu consegui muita paz em lidar com a minha irmã através de outras famílias e através das dificuldades de outros familiares em lidar com os seus entes queridos. Uma vez eu conheci uma menina esquizofrênica e ela deu muito em cima de mim. Ela fez amizade com a minha irmã, foi lá em casa, apareceu e deu muito em cima de mim. E aí, a primeira coisa que eu pensei isso pode sim ser um surto. Então, como que você procede no mundo com tanta gente querendo sexo, e é tão difícil, e é tão complicado, e é tão difícil você seduzir alguém, para algumas pessoas, especificamente
os alvos da lista do incel, né? Da playlist de incels. É tão complicado você conseguir sexo que de repente o negócio cai no seu colo. Como que você vai recusar um negócio desse? Né? Então você pensa em toda a injustiça da sua genética, das suas poucas oportunidades, e de repente cai uma baita de uma oportunidade no seu colo. O que você faz? Pô, você não está estuprando, você não está forçando nada, é justo que você possa usufruir daquele momento. Então você pode pensar assim, ou você pode ir um passo além. Você pode pesquisar a respeito desses transtornos e saber que essa abordagem dessa mulher, ela pode não ser genuína naquele momento, como dificilmente seria, porque as mulheres não têm esse tipo de comportamento. De simplesmente chegar, olhar para sua cara e falar: nossa, eu quero muito transar com você porque Deus mandou, porque você é Deus. Cara, tem um discurso muito estranho nessa conversa. Tudo bem que vocês assistem Brazers, que a menina entra debaixo de uma mesa enorme e fala assim: Step Brother, eu tô presa aqui. Ui, eu sei que vocês estão acostumados com esse tipo mas isso é fantasia, vocês sabem, né? Então uma pessoa que chega para você e fala assim: eu quero transar com você, pode te despertar um alerta, e saiba que esse tipo de surto ele demora alguns dias. Então você pode buscar por sinais de consciência da pessoa, porque ela pode simplesmente estar bêbada, ela pode estar num surto psicótico. Então começa a fazer perguntas de: onde você mora? Com quem você vive? O que você gosta de fazer? E comece a tentar ter uma conversa racional, porque se a pessoa estiver num surto, você vai ver que ela não consegue manter uma linha de razoabilidade ali, de coerência naquilo que ela está falando. E aí, seja homem, porque isso é ser homem, isso é ser admirável. E diga: não tem uma coisa que eu queira mais nesse mundo do que transar com você agora, mas eu não vou conseguir transar com você agora sem ter certeza de que você está em pleno domínio das suas faculdades mentais. Então vamos fazer um teste, vai para sua casa. E se você quiser, daqui amanhã a gente conversa, depois de amanhã a gente conversa, e no fim de semana a gente transa, ou na semana que vem a gente transa, daqui 3 dias a gente transa. Vamos combinar assim? Até namoro com você, bonita do jeito que você é, até namoro com você. Pode ser assim? Espere o tempo passar. Então, com essa colega de atividades ocupacionais da minha irmã, eu fiquei conversando com ela por cerca de 3 semanas. E ao longo dessas 3 semanas eu fui me certificando de que ela não estava em nenhum estado de surto. E resumindo toda a história da menina, tenho 22 anos e eu tenho raiva de ser virgem, porque até hoje eu não tive a oportunidade de transar com quem que eu quisesse, porque o transtorno me atrapalha, a maneira como eu me expresso me atrapalha, as pessoas com quem eu me abro não querem, e as pessoas que querem muito, aí eu que não quero. Então, depois de conversar e depois de ter certeza que ela estava em pleno domínio das faculdades mentais dela, eu falei: você tem que entender que isso não vai significar um relacionamento, porque eu não quero um relacionamento. E depois de tudo isso, nós marcamos um dia e transamos, de consciência absolutamente tranquila. Ela contou pra tia, a tia contou pra mãe, a mãe ligou pra mim, começou a me falar um monte de merda, porque ela era religiosa, e eu falei: a sua filha não é interditada. Enquanto ela não for interditada, ela pode sim fazer as escolhas. Eu fui respeitoso, eu garanti que ela estava consciente, foi muito bem conversado, e eu não acho que eu cometi um crime. Se você acha que eu cometi um crime, leve isso para a polícia, porque eu consigo sustentar a minha versão e a minha história. E nada aconteceu. A mãe dela não gosta de mim, obviamente por causa das crenças religiosas dela, mas com a menina, eu tomei as precauções que ela quis, que a primeira vez dela fosse do jeito que ela queria, no lugar que ela queria, da forma como ela queria. Consegui garantir boas lembranças. Eu acho que a sexualidade dos transtornados, elas devem ser levadas em consideração. E tomei todos os cuidados para não ter consequências maiores a partir dali. Antes e depois nós tivemos sérias conversas. E nós tivemos sérias conversas do tipo de cuidado que ela deveria ter e de como ela deveria proceder, e também como ela poderia identificar pessoas. Uma pessoa que na época estava negando medicação, e eu falei: se você continuar com isso, muito provavelmente você vai ter surtos que vão te levar a ações das quais você não terá controle. Então, se você quer continuar tendo uma vida segura, é bom que você aceite o seu estado e que você comece a tomar as medicações.
E essa conversa ela foi produtiva porque mudou o tom da conversa que ela tinha com o próprio psiquiatra dela e mudou a maneira como ela recebia orientações, por perceber que eu não era mais um falando a mesma coisa porque precisava, porque era o médico que tinha a obrigação de fazer ela tomar remédio. Você está vendo que não há nada de errado no sexo em si quando existe consentimento, quando existe consciência, quando ele é bem acordado. Agora, imagina você ser lembrado como alguém que transou com uma pessoa num estado em que ela não tinha poder de decidir se era exatamente aquilo que ela queria. E olha que isso acontece todo santo dia no mundo inteiro. Porque homens abusam de mulheres que bebem e essas mulheres, elas depois dizem que elas têm vergonha de falar sobre isso, porque todo mundo vai dizer que elas estavam bêbadas e tem ditados populares que dizem que corpo de bêbado não tem dono. Tá vendo como é uma cultura bosta isso? A gente não poderia fazer uma sociedade melhor pra gente? Em que quem tem mérito, quem de fato seduz e quem de fato se torna desejável, e não quem se aproveita de uma situação para conseguir sexo e sair impune. Então existem maneiras melhores de ser homem, existem maneiras melhores de se comportar do que fazer o que aquele cara lá fez. Agora imagina você fazer tudo isso e expor essa mulher a os detalhes do que aconteceu numa sociedade em que o sexo ele não é visto como algo ah, que cabe somente à pessoa, e que a pessoa faz com quem ela quiser, quando quer que ela queira. Imagina uma sociedade em que a mulher é taxada de vagabunda, de vulgar, de imprestável, de indecente, de imoral, de tantos nomes sujos, por simplesmente transar. Imagina você sabendo que vivendo numa sociedade dessa, você falará coisas que irão viralizar a usar detalhes de tudo o que aconteceu naquele momento. Então, se tem alguém que é homem de verdade nessa história, é o marido dessa mulher, porque conhecendo a situação da mulher, sabendo que ela tinha transtorno, aceitou um relacionamento e foi capaz de passar por cima de tudo que aconteceu, passando por uma situação que eu não considero humilhante. Eu considero essa situação enaltecedora para a masculinidade dele, mas que do ponto de vista da nossa cultura e da nossa sociedade é humilhante. Fausto, o que você está querendo dizer com isso? Lembra da nossa conversa de ontem, que a gente estava dizendo que o mundo está dividido entre pessoas que têm medo de um gigante acordar e outras pessoas que têm medo de uma invasão de bárbaros acontecer? E, na verdade, na nossa história não existia nem gigante nem bárbaro? Mas não importava, porque o que importava é que as pessoas realmente acreditavam. Olha como o conteúdo desse canal ele vai se linkando. Lembra que eu falo para vocês que você faz dinheiro na bolsa não só sabendo o que é realidade, ou seja, não só sabendo quanto um papel vale, mas você tem que saber o que as pessoas acreditam que aquele papel vale, ganhar dinheiro nessa diferença. Você tem que saber o que a coisa vale, você tem que saber o quanto as pessoas acham que ela vale e quanto você acha que as pessoas vão achar que aquele negócio vai valer daqui 2 anos, ou 2 meses, ou 2 semanas. E aí quando você descobre um papel que você acredita que a fé das pessoas vai mudar em relação a ele para cima ou para baixo, você ganha dinheiro naquilo que as pessoas acreditam e não necessariamente no que o papel vale em si. Logo, você poderia ganhar muito dinheiro naquele país do sul vendendo supressores de ruído para quem teme gigante, e você poderia vender equipamento bélico para os caras que acreditavam que seriam invadidos por bárbaros. Você pode ganhar sim dinheiro explorando a imbecilidade das pessoas. E você tem que sobreviver a uma sociedade que age de acordo com suas crenças. Então, nessa sociedade, se você quisesse viver em paz, você teria que fazer silêncio e, se possível, colaborar com a construção de barricadas. Mesmo sem acreditar na existência de um gigante e mesmo sem acreditar numa invasão bárbara, para conseguir pontos com a sociedade que tinha suas próprias crenças, você deveria agir de acordo com as crenças dela. Ou seja, a gente vive num mundo em que a sociedade é tão imbecil que acha que uma mulher ela tem que ser sexualmente de um homem só, ou o homem não tem valor.
Olha que sociedade burra essa em que a gente existe. A mulher ela tem que transar com um cara só. Se ela transa com dois caras é porque o marido dela é otário e não é homem de verdade. Essa é a brisa. Então, quando você vê que um cara desse aqui, ele desafia todo o olhar de uma sociedade e vive como se não houvessem gigantes e vivem como se não houvessem bárbaros e tolera o ódio dos dois lados. Agora vamos supor uma coisa bem quinta série, que nesse mesmo país de pessoas que têm medo de bárbaros e gigantes, você precisa assistir o vídeo passado, senão você não vai entender porra nenhuma desse daqui. Imagina que num país onde as pessoas acreditam em bárbaros e gigantes, existisse uma crença imbecil de que um cara que coça a orelha é gay, e é corno, e é broxa. O cara que coça a orelha. Olha que engraçado, já é ridículo você escutar um negócio desse. Outra coisa é você tomar cuidado para não coçar sua orelha em público. Outra coisa é você ser tão burro, mas tão burro, que na sua casa, quando você está sozinho, que você sabe que não tem câmera nenhuma, você fala assim, não vou coçar minha orelha porque vai que eu sou gay, não sei. Ou vai que eu viro gay, não vou fazer isso não. Aí é porque você é realmente imbecil. Um homem realmente imbecil, ele se veria numa situação de escárnio de toda a sociedade burra brasileira, culturalmente burra. Eu não estou falando dos indivíduos brasileiros, estou falando que a nossa cultura é burra e estúpida. Esse cara, ele se viu pelo olhar estúpido e burro da nossa cultura, sendo chamado de corno, sendo chamado de broxa, sendo chamado de um monte de coisas por toda uma nação, e ele conseguiu tancar. E ele conseguiu dizer, não, vocês estão todos errados, eu sei com quem eu me relaciono, eu sei que transtorno ela tem, eu sei que surto ela teve, e eu sei que esse surto não significa que voltará a acontecer. E eu não vou julgá-la pelo resultado de um surto psicótico. Mesmo que todas as pessoas façam escárnio, mesmo que todas as pessoas dêem risada. Então, sinceramente, hoje eu não conheço um cara que seja mais homem, no sentido qualquer aí da palavra. Eu não conheço um cara que tenha mais a minha admiração do que esse cara, porque ele poderia escolher o caminho mais fácil. Ele poderia simplesmente se livrar dela e dar discursos e se fazer de coitado e usar esse discurso para alavancá-lo, para que ele conseguisse pegar um monte de outras mulheres com esse discurso de coitado. Mas não foi o que ele fez. Eu acho que só teve uma pessoa aí nessa história que se aproveitou da burrice coletiva, da burrice cultural coletiva das pessoas, para, através de oportunismo, conseguir mais visibilidade, mais contratos, mais ofertas para ser deputado e mais uma série de coisas. Então, aqui eu vejo uma vítima, um homem forte e um aproveitador. E não importa que todas as pessoas enxerguem de outra maneira, eu vou me manter firme à minha maneira de observar as coisas. E é isso que eu digo e é isso que eu quero dizer quando eu digo que você deve pensar por si, ao invés de simplesmente aceitar cegamente tudo aquilo que lhe é dito. E ao contrário do que a moça comentou no vídeo anterior, nada contra vocês concordarem com tudo que eu digo, de maneira figurada. Mas é importante tentar entender e tentar questionar e tentar ver como que a minha opinião ela conversa com a bagagem de vocês, para que vocês consigam formar a opinião forte de vocês. Porque o dia que vocês tiverem uma opinião forte sobre alguma coisa, aí vai ser muito difícil tirar o equilíbrio emocional. E vai ser muito difícil fazer com que vocês sintam medo, revolta, raiva, e aí será muito mais difícil de manipulá-los. A gente tem que conversar muito abertamente sobre isso. Bom, espero que seja útil, espero que cause reflexões sadias. Por hora é isso. Abraço para vocês.